a todos, a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao lançamento da Stanford Social Innovation Review Brasil, nossa primeira edição. A plataforma já está no ar desde fevereiro, com site, redes sociais, newsletter. E agora a gente lança a nossa primeira edição e logo mais outros formatos de conteúdo. Fiquem atentos nas nossas redes, no nosso site, vem muita coisa boa por aí. Eu sou a Carolina Martinez, publisher e diretora-geral da plataforma no Brasil, e é uma alegria receber vocês aqui no Cívico, esse lugar que a gente faz parte, que a gente é membro. Quem ainda, acho que a maioria aqui já conhecia, quem não conhecia, procure o Pedro, conheça um espaço que é maravilhoso, essa comunidade de negócios de impacto social. Não teria lugar melhor para a Stanford. Queria agradecer ao Cívico por receber o nosso evento aqui. E já a gente vai ter 2 mesas incríveis, mas antes eu vou falar brevemente sobre o projeto. A Stanford Social Innovation Review é publicada pelo Stanford PAX, da Stanford University, e completa 20 anos em 2023. Então, a revista é uma revista e site premiados que cobrem soluções intersetoriais para problemas globais, escrita por e para líderes, todos vocês, de transformação social e de todo mundo e de todos os setores da sociedade. Então, organizações da sociedade civil, fundações, empresas, governos e cidadãos engajados. A CIR traz artigos online, semanais, revista trimestral, webinars, conferências, podcast e muito mais, unindo sempre pesquisa, teoria e prática, com uma ampla gama de tópicos, incluindo direitos humanos, investimento de impacto e modelos de negócio sem fins lucrativos. Com uma forte base de conhecimento e linguagem acessível, a CIR Brasil publicará a tradução dos artigos mais inovadores da CIR, bem como artigos nacionais e em diferentes formatos. No final de agosto, a gente esteve em Palo Alto para o primeiro encontro das edições globais e conhecer todo o time, a história, os planos, os parceiros das edições locais, que são 6 hoje, foi enriquecedor, pelo conteúdo, mas também por toda a conexão que a gente teve lá. Eles foram muito gentis e enviaram um vídeo para a gente de boas-vindas e falando um pouco do projeto e dos 20 anos. Hello, everyone. I'm Eric Nee, Editor-in-Chief of Stanford Social Innovation Review. I'm Johanna Meyer, Academic Editor of SSIR. I'm Jennifer Morgan, Global Editions Editor of SSIR. And I'm Michael Valls, Publisher of SSIR. We'd like to welcome you to the launch of SSIR Brazil, the latest publication to join our global family of local language editions. At SSIR, we believe that social innovation requires global attention. Many issues are global in nature, such as climate change, environmental pollution, or poverty and human rights, but they manifest locally. Many organizations and funders operate globally to address these issues, but they also strive for impact locally. With our local language network, we want to reimagine how to bring together the global and the local in social innovation and to facilitate sharing of knowledge and practice across contexts. Our local language editions help foster a common understanding of social innovation by delivering the leading edge content SSIR is known for to people around the world in their native languages. They also provide a global forum for changemakers to explore existing popular solutions. And most of all, they bring forward new ideas and solutions that SSIR's growing global audience can explore, debate, and test, and ultimately use to create more social impact. Today, SSIR Brazil joins our existing community of editions published in Arabic, Chinese, Korean, Japanese, and Spanish. These editions aren't franchises. They, like SSIR Brazil, are partners in our global effort to fulfill our mission of advancing, educating, and inspiring those who do the important work of improving society to do it even better. As some of you may know, next year will mark SSIR's 20th anniversary. Over the last 20 years, the field of social innovation has grown into a worldwide phenomenon
And we've been the place where many of the ideas that are now core to the theory and practice of social innovation were first introduced. Ideas like collective impact and the use of design thinking to help create new programs. As we look towards our next 20 years, we know that researchers, change makers, and thought leaders like all of you will build upon the base of knowledge that we have created and introduce new ways of thinking about the challenges we face and new solutions to those challenges. We envision a space not just for those who work in social innovation, but for the broader Portuguese-speaking community worldwide, and eventually sharing these ideas with the readers of our other global SSIR editions. And in that spirit, we invite you to consider contributing to this publication and its digital platform. We aspire to see SSIR Brazil become a true community for everyone who cares about solving social and environmental problems. Whether you're a researcher or a university faculty member, a nonprofit or foundation executive, the leader of a socially responsible business or social enterprise, or a public policy or government official working to foster change, your perspectives, insights, and experiences are welcome here. It is this open exchange of ideas from people working in all sectors of society that we believe helps make those of us working in social innovation be more effective and efficient, and by extension, ultimately more successful. SSIR published its first print magazine in the spring of 2003. In the editor's note of that issue, we defined social innovation as the process of inventing, securing support for, and implementing novel solutions to social needs and problems. We hope that this magazine and all the efforts of SSIR Brazil inspire you to create and help you implement your own novel solutions, and from there, share those solutions with the entire global community of social innovators. Thank you for joining today, and we welcome you once again to SSIR Brazil. Thank you, and welcome to the SSIR community. Obrigado por se juntar a nós e bem-vindo ao SSIR Brasil. Eu achei ótimo que eles falaram tudo, já cortou metade da minha fala aqui, então. Gente, antes de eu chamar a Ana aqui para falar um pouco de conteúdo e chamar as mesas, queria convidar a todos vocês para o coquetel que a Patrícia, gentilmente, aqui do Civic e do Humanitas, ofereceu para a gente a partir das 7h30, para a gente poder conversar, se conectar. Então, estão todos convidados. Bom, agora eu vou chamar a Ana, nossa editora-chefe, para falar um pouco de conteúdo, minha dupla dinâmica, que eu tive o prazer de reencontrar nesse projeto incrível, e ela vai falar um pouquinho aqui do conteúdo para vocês. Ai, eu preciso de óculos. Boa tarde. Estou aqui. Gente, esse não é o primeiro lançamento do qual eu participo, mas é especialmente importante e tocante estar aqui hoje. Tem toda a questão dessas tragédias recentes, das quais a gente ainda está se afastando, dos encontros presenciais tão desejados, mas tem também toda a potência de um projeto editorial voltado para promover a transformação social e o fato de que ele atrai pessoas e ideias absolutamente relevantes, urgentes e igualmente incríveis. Nosso objetivo é ser uma plataforma em português que aproxime a comunidade acadêmica e profissionais do terceiro setor, do investimento social privado, dos movimentos sociais e o público mais amplo interessado em inovação social no Brasil. E, por isso, eu reforço aqui o convite que os nossos amigos americanos fizeram para que vocês participem dessa construção, desse espaço de compartilhamento de teoria e prática e de inspiração e aprendizado a partir de soluções locais e globais. Eu convido vocês a lerem as nossas diretrizes de submissão de artigos que estão no site e a enviarem propostas. Elas são super bem-vindas. Reforçando a fala do Michael, as perspectivas de vocês, os insights e as experiências são mais do que bem-vindos. E a gente conta com elas para enriquecer os debates e encontrar soluções mais efetivas que também poderão ser publicadas na edição americana
ou nas outras 5 edições globais. Por falar nelas, os nossos colegas de outros cantos do mundo também fizeram questão de dar as boas-vindas. A gente tem um videozinho aqui. Congratulations, SSIR Brazil, and Alf Mabruk from SSIR Arabia. Welcome, Brazil, to SSIR Global Editions. 欢迎. On behalf of SSIR China, I'd like to send our best wishes to you for bringing the cutting-edge social innovation knowledge and best practices in Portuguese to changemakers in Brazil and beyond. We believe you will embark on a very exciting journey and be a treasure to your readers and community members. Congratulations and good luck. Welcome Brazil to SSIR Global Editions. 愛するブラジル版チームの皆さん、SSIR グローバルエディションにようこそ。Bem-vindo Brasil a Edições Globais da SSIR. おめでとうございます。ブラジル版の皆さんの華やかさが表現されたブラジル版の出版スタートを心よりお礼申し上げます。We are looking forward to working with you all. Congratulations. 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 おめでとうございます。おめでとうございます。Viva Brasil. Bienvenido Brasil a la familia Stanford Social Innovation Review. Celebramos con ustedes que lo mejor de la innovación social se puede leer ahora en portugués. Les deseamos mucha suerte y esperamos colaborar juntos para que nuestra revista llegue a toda América del Sur. Cariño. Obrigada, Ana. Gente, essa turma toda a gente encontrou em final de agosto. É um pessoal muito comprometido, um time, eles chamam de família SSIR, e realmente a gente foi acolhida como uma família lá mesmo. Bom, é isso. Estamos lançando hoje a primeira edição e eu peço para vocês divulgarem a revista, acessarem o site, se cadastrem para acessar a edição digital e também todas as novidades. E agora eu vou falar da primeira mesa aqui, super especial. A Stanford Social Innovation Review é uma iniciativa da Samambaia Filantropias e da Fundação José Luiz de Setúbal, em parceria com a RFM Editores. Ambas as instituições também atuam como mantenedores institucionais da plataforma, ao lado do Humanitas 360 e do Movimento Bem Maior. E o apoio a uma plataforma que fala com os mais influentes agentes de mudança no mundo e agora no Brasil é uma forma potente de inspirar e dar suporte a uma audiência dedicada a projetos de transformação social. Temos muito a realizar. E para encarar os desafios de mostrar a cara de um Brasil criativo, produtor de conhecimento, solidário, vibrante, com soluções incríveis para problemas tão complexos e estruturais quanto os nossos, sabemos que é fundamental atuar em uma rede colaborativa onde se compartilham ideias e aprendizados. A missão da CIR, reforçando o que os nossos parceiros falaram, é promover, informar e inspirar o campo da inovação social, buscando, cultivando e disseminando o que há de melhor em pesquisa e conhecimento baseado na prática, o que está em total sinergia com o propósito dos nossos parceiros. E eles são também interlocutores nesse projeto tão importante, significativo e urgente. E é por isso que eu quero agradecer imensamente a confiança e a parceria dos nossos mantenedores e chamá-los para a nossa primeira mesa. Por favor, Guilherme Coelho, fundador da Samambaia Filantropias e da República.org. Dr. José Luiz de Setúbal, presidente da Fundação José Luiz de Setúbal. Patrícia Vilela Marino, cofundadora e presidente do Humanitas e do Cívico. Ricardo Marino, vice-presidente do Humanitas 360 e chairman do Itaú Latam. E Richard Ciple, diretor de operações do Movimento Bem Maior.
Eles vão falar sobre sua atuação de impacto e da relevância de um projeto como a CIR Brasil no ecossistema. Obrigada, gente. Enorme prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Isso é, para nós aqui, olhar vocês é uma enorme, enorme emoção, porque a gente está botando muito tempo, energia nesse projeto e ele já nasce consagrado com a presença de vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Eu queria agradecer aos meus colegas aqui, mantenedores, parceiros dessa iniciativa, e dizer que a gente vai ser muito feliz em trazer, em movimentar esse campo, que tem tudo para acontecer no Brasil e que o Brasil chegue no mundo através da inovação social, através de boas ações por parte do terceiro setor, em conjunto com o governo. E, enfim, eu anotei aqui um bando de coisa para falar, eu queria só, depois eu vou falar, mas queria parabenizar a EFM Editora, na pessoa da Carolina Martins, muito obrigado. Ana Ferrari, editora da revista, sem vocês duas a gente não teria feito essa revista. Qualquer iniciativa é parte de talentos, de pessoas que se encontram e que te inspiram. Eu fiquei muito contente, animado. Aliás, o primeiro sinal foi quando eu me reuni com o Marcos Paulo, que trabalha com o José Luiz, e eu vi a capacidade analítica do Marcos Paulo de pensar uma publicação que poderia ser baseada em evidências ou guiada por números. Logo depois a gente encontrou vocês, a FM, encontramos a Carolina, e a Ana veio trabalhar com a gente. A gente só está aqui porque vocês cruzaram com a gente. Vida longa para vocês, muito obrigado, e muito obrigado por estarmos aqui. Boa noite a todos e a todas. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Acho que isso é a realização de um sonho. Quando o Marcos veio falar comigo da ideia do Guilherme de trazer a Stanford Social Innovation Review para o Brasil, eu falei, nossa, isso tem tudo a ver com o que eu acho, com o que a Fundação faz, que é uma coisa de estruturação do terceiro setor, de trazer inovação social de ponta para o Brasil. Né? E o Marcos Paulo, ele coordena um núcleo de pesquisa acadêmica em filantropia e inovação social da Fundação. Então, trazer um órgão de comunicação desse quilate para o Brasil, dar a oportunidade para os acadêmicos, né, para a academia brasileira, entrar em contato com a academia internacional, né? Quer dizer, entrar em contato com poder produzir para uma revista que pode fazer parte de uma comunidade científica, acadêmica, desse nível, uma chance única, que a gente não podia perder. Então, quando eu conversei com o Guilherme e a gente falou, vamos em frente, e a gente vai arranjar os parceiros, e daí, obrigado para o pessoal do Bem Maior, e para a Patrícia, que nem vou falar aqui, que a gente é suspeito, mas... E certamente vai aparecer outros parceiros, e só ver a casa cheia aqui é de uma felicidade enorme, né? Então, parabéns aí a todos vocês e a todos nós que acreditamos no projeto. Acho que, e a vocês, evidentemente, que fazem isso a realidade.
Patrícia, como carioca, eu queria quebrar protocolo já e fazer uma homenagem à Humanitas 360, seu nome, nome do Ricardo, porque a revista inicialmente seria publicada em 2019 por iniciativa da Patrícia e do Ricardo no Brasil. E é uma história linda, porque agora, através deles, aqui a gente está lançando a revista, um sonho antigo de vocês, antes de todos nós. Então, muito obrigado por terem tido essa ideia e o Ricardo, como ex-aluno da faculdade, está levando essa chama aí. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Um orgulho muito grande estar aqui nessa noite. Já tirou metade da minha fala aqui, né? Que justamente era esse contexto. Tive o prazer, depois de 20 anos de feito mestrado, terminado meu ciclo executivo e poder voltar para a academia. E escolhi Stanford. Vejo alguns alunos, colegas aqui, também alumni de Stanford, prestigiando a ocasião. E eu digo que aquilo mudou minha vida e fez pensar diferente. E, puxa, tem uma riqueza aqui acadêmica, uma inovação, de empreendedorismo, sabe, de tecnologia de ponta, que temos que levar para o Brasil, principalmente numa questão, digo, não só de investimento e tecnologia, mas a questão de impacto social. E quando a gente viu essa revista dedicada para esse nicho, eu falei que seria uma forma muito interessante de give back para a escola tudo aquilo que me deu em termos de contato, em termos de professores, em termos de abertura de mente. E lá, naquele momento, voltando para o Brasil, por outros fatores conjunturais, a coisa não saiu para frente, porque às vezes sonho que se sonha só é apenas um sonho. Mas, como diria o cantor e filósofo, sonho que se sonha junto, ele se materializa e se realiza. Então, estamos muito contentes nesse momento de estar junto, de ir de turma com vocês que estão aqui hoje, com pessoas altamente competentes. Naquele momento éramos só nós, não temos background editorial, operacional nesse ramo. Hoje temos a Carol e a Ana aqui, toda a equipe que traz esse profissionalismo com track record, experiência já de muitos anos aí e está tratando com outras revistas também renomadas no exterior. E hoje tem os parceiros certos de poder viabilizar esse sonho e trazer esse conteúdo acadêmico, os artigos, o que tem de ponta de inovação, e que também a gente erga a cabeça aqui no Brasil e veja que isso é uma mão de duas mãos. E tem uma reciprocidade nisso. Por que não o Brasil também poder colaborar e dividir suas melhores práticas, seus cases, suas histórias de sucesso, seus projetos, porque a gente tem muita coisa interessante, inclusive para gerar conteúdo para a edição norte-americana. Então, eu fico contente de ter essa rede global que foi apresentada aqui, e nós, humildemente, dar os nossos 2 centos de contribuição nesse dia de lançamento da revista, que é só o começo, e contamos com vocês aí para fazer isso uma realidade, a gerar audiência, a poder referenciar a revista e, de fato, enriquecer e dinamizar essa comunidade de Stanford e de impacto social aqui no Brasil. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. Boa noite a todos, todas. É uma alegria ver o Cívico cheio desse jeito. Aqueles que não conhecem o nosso Cívico, esse espaço de empreendedores e empresários de impacto cívico, socioambiental, pura inovação, por favor, aventure-se aos nossos andares até chegar ao rooftop, onde a gente tem um coquetel simpático para vocês depois. Eu também fico muito alegre de poder, como meu maior sócio em todas as coisas e companheiro falou, sonhar esse sonho junto e sonhar esse sonho acordado com esses parceiros. Quero dizer que nós não somos suficientes, nós precisamos de outros parceiros, e não só empreendedores, mas aqueles parceiros que vão postular os seus artigos na revista, que vão compartilhar, vão fazer a revista ser vida e vivida conosco. Eu vejo aqui acadêmicos, que eu já aprecio muito o trabalho, empresários, empreendedores sociais de outros estados do Brasil estão aqui hoje. Quero encorajar a todos que esse não seja uma iniciativa nossa, mas de todos e de todas nós juntos. Eu sou presidente da Humanitas 360, junto com o Ricardo. A Humanitas é uma das organizações, neste caso, uma organização sem fins de lucro aqui do Cívico, nem todas são. E na Humanitas nós nos dedicamos
a combater as desigualdades do país, principalmente no nosso sistema judiciário e prisional. Dentro da Humanitas, a revista se serve muito dentro de um programa que a Humanitas tem, que é o programa de informação e pesquisa. Junto com a revista, a Humanitas hoje já tem o primeiro índice de engajamento cidadão, feito com a unidade de inteligência da revista The Economist, alguns filmes, inclusive o Tecendo a Liberdade e o Ilegal, que trata da legalização do uso da cannabis medicinal, projetos de inclusão da população carcerária e egressa junto com o SEBRAE. Portanto, são todas as iniciativas de trazer informação, conhecimento, para que a sociedade brasileira saia do seu achismo, saia dos seus dogmas e das suas ideologias que nos levam ao momento mais antidemocrático, talvez, do país. Contanto, trazer uma revista que nos traz fatos e dados, cientificidade, e não só ponto de vista, para mim é muito importante enquanto empreendedora cívico-social nesse país. Estar nesta companhia fazendo isso, mais importante ainda. Tê-los conosco para que essa publicação não seja mais uma publicação, mas seja a publicação, é vitória. Portanto, muito obrigada por nos acompanhar nessa noite. Perdoem-me minha rouquidão. E uma boa noite e um bom evento a todos nós. Obrigada. Oi, oi. Tô aqui. Bom, bastante já foi dito, né? Acho que, bom, primeiro uma alegria imensa estar aqui com vocês, com essa casa cheia, né, no Cívico. Primeiro, muito obrigado, né, ao Cívico por acolher essa iniciativa, essa e tantas outras. E eu acho muito simbólico, na hora que a gente chegou, né, o auditório estava menorzinho, né, estava pronto aqui para começar o evento, e logo, conforme as pessoas foram chegando e seguem chegando, a gente viu essa necessidade de, né, enfim, de abrir a porta e de realmente de expandir o espaço, né, de diminuir um pouco as barreiras, né, e acho que a chegada dessa publicação, né, de Stanford para falar de inovação social no país tem muito esse propósito também, né, tem muito esse olhar. Eu acho interessantíssimo, né, e o Guilherme comentou que muito dessa ideia, né, começou também junto com o Marcos, né, da Fundação José Luiz, essa conexão entre justamente o mundo da academia com o mundo da prática, né? Eu sou um fã da publicação já há alguns anos, né? Não lembro exatamente como conheci, como cheguei ao primeiro artigo, mas enfim, cheguei até ele e desde então me mantive sempre próximo. E essa parte foi a que me fascinou, né? A capacidade de aproximar a teoria, então, realmente de uma aplicação prática, né? De como a gente consegue tornar isso, utilizar essa ferramenta para efetivamente transformar, né, ou melhorar de alguma forma a vida das pessoas. E eu desconheço outras publicações que tenham talvez essa essência tão clara, e me alegra muito ver ela agora em português, né, ou seja, não só trazendo esse conhecimento, traduzindo para facilitar, né, a transferência dele aqui, né, na nossa língua, quanto também, e mais do que tudo, essa capacidade de produzir casos brasileiros, né, de dar visibilidade, né, a bons exemplos, a boas práticas que a gente tem aqui, né, para poderem ser compartilhadas não só no nosso território, mas também fora dele. E outra palavra que me vem muito à mente quando eu penso nisso, e de novo o auditório cheio acho que reforça bastante, é colaboração, né? O movimento Bem Maior tem esse pilar muito forte, né? A gente tem como foco o fomento da filantropia no país, e isso não se faz isoladamente, né? Não se faz com uma pessoa ou outra, né? Isso justamente é um desafio bastante complexo e cuja a única possibilidade de sucesso se dá nessa articulação, né? Nesse trabalho colaborativo, nesse trabalho em rede, né? De somar as expertises e então caminhar numa direção que faça mais sentido. E bom, como já foi colocado, a CIR, né, Stanford Social Innovation Brasil,
só foi possível pela colaboração, né? Como a Patrícia colocou, Ricardo, no início justamente faltava um pouco dessa rede de suporte, né? E nada como a oportunidade, o timing para então essa rede poder se formar e dar então a tração necessária para estarmos aqui hoje, né? Também importantíssimo de novo ressaltar Carol e Ana pelo excelente trabalho, né? Fazendo realmente, colocando, organizando tudo isso. E lembrar que essa publicação só vai ter, né, o sucesso e só vai ter o alcance, a relevância, né, que acho que todos nós que estamos aqui confiam que ela pode ter, com a colaboração, com a contribuição de todos, né? Afinal, a gente precisa de rede, né, para trazer artigos, né, para dar ideias, para, né, compartilhar case. A gente precisa chegar, então, em quem está fazendo e justamente aproximar, né, da revista. Então, eu entendo que os próximos passos, mais do que nunca, vão depender desse trabalho em rede, né, dessa colaboração, e que, enfim, todos nós aqui, todos vocês aí, e toda a rede estendida, que eu acho que a gente ainda vai trabalhar para construir, vai ter um papel super importante no desenvolvimento, né, e nesse produto final, né, que é muito além de uma publicação, mas sim transformação social que a gente busca. Então, bom, agradeço a todos que estão aqui e obrigado. Vocês querem? Eu quero. Bem, eu acho que está tudo resolvido, então. Vocês serão contribuidoras da revista, leitoras da revista. Queria afirmar aqui o compromisso do Bem Maior e da Fundação Zé Luiz Egídio Setúbal de organizar essa governança. Isso foi combinado com vocês, Carola e Richard, vão trabalhar muito nisso com a Fundação Zé Luiz. Eu queria rapidamente mencionar duas pessoas importantes que mostram a importância ou a potência do nosso conselho editorial, que vai começar a ser montado agora a partir das profissionais que estão tocando a revista. Uma delas é a Eliane Trindade, que é editora da Folha de São Paulo, responsável pelo Prêmio Empreendedor Social. Ela muito nos honra, é uma enorme, enorme oportunidade que ela esteja com a gente. Ela está ali, palmas para ela, Eliane Trindade. Uma outra que nos alegra demais é a Daniela Pinheiro, uma jornalista muito importante brasileira, que foi editora da época, foi jornalista da Piauí, e que também, junto com a Eliane, faz parte desse conselho editorial, junto com a Graciela Selaiman e outras pessoas que virão e que enobrecerão a nossa iniciativa, e que vai ser um conselho, Patrícia já está pensando aqui em nomes muito, muito legais, e a gente espera dividir com vocês e ouvir de vocês também contribuições sobre isso. Eu tentei fazer um cruzamento. O meu assunto principal hoje, quer dizer, é governos. Eu trabalho numa organização também chamada República.org, que é focada em qualificação de governos através de melhores políticas de pessoal, né? Gestão de pessoas, que é uma coisa que só eu e o Zé Luiz aqui realmente gostamos de gastar tempo pensando nisso, que é pensar a gestão, a organização de uma empresa ou de um governo a partir da relação entre as pessoas que trabalham nos governos. Eu acho que o terceiro setor e tudo que a gente vai fazer a crônica, a gente vai revelar e a gente vai explorar na Stanford Social Innovation Review, tem muito a contribuir com o que eu acho que é a maior alavanca de transformação social, como o Richard falou, que são, a meu ver, a maior alavanca para a transformação social são os governos. E eu acho que os governos importam hoje mais do que nunca. Eu acho que a gente, com a chegada do Lula agora, a gente vai viver um grande momento. A gente vai viver um grande momento de uma refundação do Estado brasileiro. E eu acho que isso é um chamamento a todas nós. Vai ser um grande momento cívico acontecendo aqui na Virgílio e em todo o Brasil, que da gente repensar o Estado brasileiro. A 451 vai fazer uma edição sobre o Estado brasileiro. A gente aqui na Stanford Social Innovation Review tem que encontrar maneiras de contribuir com isso,
trazendo artigos de fora, incitando o nosso terceiro setor a pilotar projetos para políticas que virem políticas públicas, né? O Zé Luiz trabalha muito com o setor de saúde, isso é um ótimo exemplo, quer dizer, nós, terceiro setor, podemos fazer coisas que depois podem ser replicadas e ganham escalas. O terceiro setor também pode mobilizar a sociedade civil para advocacy, para lobby, porque a transformação legal, e vendo aqui Marta Hatch, com quem eu trabalho também numa frente de racionalização tributária, é fundamental que a gente influencie a normatização brasileira, né? As leis e as normas. Então, o terceiro setor pode trabalhar muito nisso. E acho que também o terceiro setor, e espero que através da nossa plataforma, Stanford Social Innovation Review Brasil, possa aproximar mais a sociedade civil dos governos e criar uma relação mais responsiva dos governos para com as pessoas, para com as cidadãs, sociedade civil. Então, eu acho que é um chamamento, vai ser um momento lindo do Brasil, para todas nós aqui, todo mundo lá fora, de repensar como é que a gente vive junto, porque a grande mediadora dos nossos sonhos, a grande árbitra dos nossos são os governos. Governos que estão fazendo 83% da educação em ensino fundamental, em educação básica, estão fazendo 79% de toda a saúde no Brasil. Quando a gente quer falar em tamanho, em impacto, são os governos. E eu acho que nós aqui, escrevendo, editando, revendo iniciativas do terceiro setor, vamos poder informar muito mais esse momento refundador do Brasil, que são esses anos que virão. Eu espero que a gente possa estar no centro disso. Queria apresentar aqui o Luciano Cerqueira, com quem eu trabalho na Samambaia Filantropias, e agradecer todo o teu trabalho junto aqui com a gente na Stanford Social Innovation Review. Dar um exemplo de como é que essa revista é potente. Eu, junto com Eloy Oliveira, que foi diretor executivo da República.org, lemos um artigo na Stanford Social Innovation Review sobre prêmios. Eles fizeram um artigo que está lá online, super legal. Que tipo de prêmios existem? Premiações de reconhecimento, premiações de indução, premiações de final de Oscar de carreira, de Nobel de projetos, etc. E tal. E aí a gente viu que ali existe uma oportunidade de construir para o Brasil um prêmio de serviço público, a gente estava trabalhando na República.org, e que se chama Prêmio Espírito Público. Então, eu espero que vocês também já se inspiraram certamente em textos da revista, se inspirem em escrever, se inspirem em ler e implementar ideias difundidas com evidências, como a falou, a partir dessa plataforma que a gente está muito, muito feliz de estar aqui lançando com vocês. Por último, o último assunto, que, além de governos, eu acho que pode ser um foco para a gente, certamente um foco para nós será a crise climática, porque é algo que vai estar cada vez mais na nossa pele, sim, vamos estar sentindo isso na pele. Eu acho que o Brasil vai ter um papel fundamental nessa discussão, que vai ser uma discussão de governança pública global, né? Não existe uma discussão de crise climática, de futuras doenças zoonóticas, de migrações em massa e outros temas como futuro com menos trabalho, sem a interação de governos. A gente vai precisar que governos falem entre si e que deem alertas de futuras pandemias, que eu espero que demorem muito para vir, antes do que a China deu, que a gente coordene melhor migrações que virão, que estão vindo por causa de crise climática. E acho que a crise climática, o Brasil vai ter um papel fundamental por ser um país verde, e eu acho que a Stanford Social Innovation Review Brasil vai ter um papel fundamental, convido vocês a participarem disso, porque Stanford está agora construindo, está criando uma nova escola, uma escola de clima e sustentabilidade. E é uma escola que não vai ter limite de está no centro lá da grana do mundo, não vai ter falta de energia, o endowment inicial do cara das OKRs, o John Doerr, não, qual é o nome dele? O John é um cara super organizado, então Speed and Scale, é um cara super organizado que difundiu essa técnica de gestão de objetivos e resultados da Intel, do Google, é um cara fabuloso. Então não vai ter limite lá.
vai ter impacto lá, vai ser grande, e o Brasil vai ter um papel nisso, porque, através, espero, da Stanford Social Innovation Review, a gente vai conseguir ligar as pesquisas brasileiras, que hoje são 6 ou 7, que estão sendo conversadas através de uma ex-aluna de Stanford, chamada Ana Paula Pessoa, que é uma mulher maravilhosa, e que é parte aqui da nossa conversa. A gente vai estar no meio dessa conversa. Como é que o Brasil pode chegar nessa discussão de crise climática com uma escola muito bem embasada, financiada e organizada? Então, é um chamamento para a gente, essa revista, para todas nós aqui, é um chamamento para a gente estar no mundo de uma maneira com mais propósito, com mais felicidade, alegria, impacto. E vocês estando aqui também mostram que a gente está junto. Isso aqui é uma nave bacana. Poxa, muito obrigado por estarem aqui. Obrigado por estarmos fazendo isso aqui juntas. Obrigado. Oi. Obrigada. Que bom poder contar a história com vocês. A gente está em ótima companhia. E queria agradecer mais uma vez e sempre. É uma alegria estar nesse projeto. É emocionante até. Às vezes eu falo, nossa, a gente está trabalhando tanto, eu e a Ana, a gente está trabalhando muito, porque era tudo muito novo para a gente. E a gente tem uma expertise, experiência na área editorial. Publiquei a Harvard Business Review por 15 anos no Brasil. Na RFM, a gente tem 2 publicações, referências em educação, a revista Educação e a revista Ensino Superior. E é uma alegria ter na nossa editora uma revista como a Stanford. E que bom ter vocês com a gente nessa empreitada. E queria agradecer vocês e vamos para a nossa próxima mesa com o nosso... Obrigada. Bom, nossa próxima mesa, eu vou chamar aqui a Ana para conduzir, mas eu queria agradecer também ao professor Barque. A gente está muito orgulhoso do nosso primeiro artigo nacional. A gente não esperava, logo na primeira edição, ter um artigo aprovado e tão bem recebido lá em Stanford. Ele vai ser publicado lá também. Então, virou case. Serviu como exemplo para as edições locais. Então, foi muito bacana todo esse processo. Então, por favor, Ana. Bom, cadê a gente? Aqui. Que alegria ouvir vocês e também estou muito orgulhosa de estar nesse projeto e nesse projeto coletivo. Nessa primeira edição da revista, que está disponível e vocês já pegaram, os artigos de destaque são bastante variados. A gente tem um artigo sobre modelos de inclusão tecnológica para comunidades excluídas, riscos da violação de direitos de povos indígenas para empresas e investidores, estratégias de transição para a economia circular e um monte de muitas outras coisas bacanas. A contribuição brasileira, como a Carol já disse, vem da equipe do professor Edgar Barque, com quem a gente teve o prazer de interagir no processo de submissão do artigo, de edição e de publicação. Ao longo de um ano, a equipe do professor Barque conduziu uma pesquisa extensa e profunda sobre empreendedorismo social. A relevância do trabalho, entre outras coisas, foi o recorte da pesquisa. Barque mergulhou no perfil do empreendedor social da base da pirâmide e mostrou um retrato das desigualdades territoriais e números que são até chocantes, comprovando realidades muito diversas de quem empreende na periferia e fora da periferia. Com as entrevistas de 101 empreendedores sociais do Brasil inteiro, foi possível ver como os empreendedores sociais da periferia começam seu negócio, os valores pessoais que os movem, suas motivações e seus maiores desafios. O estudo foi feito com outras 9 universidades estrangeiras do CEFORES, que é um programa multidisciplinar financiado pela Comissão Europeia
que investiga o potencial do empreendedorismo social na Europa e no mundo. Com a publicação do artigo na primeira edição da Stanford Social Innovation Review Brasil, a gente espera ampliar essa discussão sobre os mecanismos hoje disponíveis para esse perfil de empreendedor e para a necessidade urgente de repensá-los. Para essa mesa, convidamos o professor Barque para falar sobre o artigo e o DJ Bola, que foi um dos entrevistados da pesquisa. Eu vou apresentá-los brevemente. Por favor, Barque. Edgar Barque é professor de empreendedorismo da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, coordenador do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios, conselheiro de organizações do terceiro setor e de negócios de impacto. Seus temas de interesse são empreendedorismo social na base da pirâmide. Ele é co-organizador dos livros Negócio de Impacto Socioambiental no Brasil, Negócios com Impacto Social no Brasil e Varejo para Baixa Renda. Marcelo Silva Rocha, conhecido como DJ Bola, é pai de 3 filhos, DJ turntablista, você vai ter que explicar o que é isso, produtor musical e cultural, empresário e empreendedor social, cofundador da Associação A Banca, da ABNIP, a Banca Negócios de Impacto da Periferia, e da ANIP, Articuladora de Negócios de Impacto da Periferia. Ele é fellow Ashoka, fez o TEDx Tombo e o TEDx São Paulo, foi reconhecido pela Folha como empreendedor social do ano em 2 categorias, legado pós-Covid, na cocriação do fundo Volta por Cima, e mitigação da Covid-19 no apoio do Match Funding em Frente. Então, é com vocês. Obrigada. Boa noite. Posso ficar de pé? Bem, boa noite a todas, boa noite a todos. Falaram antes que estavam felizes, mas não sei quem está mais feliz, eu acho que sou eu. Alguns têm alguns sonhos de criança, o meu sonho era publicar na Stanford, e chegou o dia do sonho ser realizado. Então, não dá para saber o que significa um sonho desse para mim. Ele começa exatos 18 anos atrás, quando eu comecei na academia. Eu estou fazendo minha maioridade esse ano. E começou de uma forma totalmente aleatória. E eu vou contar essa trajetória porque o artigo, a Ana já contou, são só 6 páginas, dá para ler, não é tão difícil, mas o artigo é a minha trajetória. Então, não é um artigo que eu escrevi em um fim de semana, mas um artigo de 18 anos de trajetória. E que começou totalmente aleatório. Quando eu fui para a academia, saí do mundo executivo, estava na academia, sem dinheiro, meu orientador perguntou se eu já tinha estudado baixa renda, se eu gostava de estudar baixa renda. Eu falei que, óbvio, que sim, sem nunca ter lido nada sobre. Fui ler, comecei a ler, comecei a entender, comecei a estudar. Era a época que o Prahalaya e o Hartz lançaram a Riqueza na Base da Pirâmide. Comecei a ler, e isso é como começou a minha carreira e como começou a história da base da pirâmide, mais ou menos na mesma época, que é a ideia da fortuna na base da pirâmide, e que é o que a gente chama de BOP 1.0, que é o que está no artigo, que foi muito tempo, foi muito felicitado, a ideia da riqueza na base da pirâmide, e eu comecei também na GV, dando aula, falando de marketing para baixa renda, falando da base da pirâmide, mas depois começaram algumas críticas. O que é essa base da pirâmide? O que a gente está falando da base da pirâmide? Será que nós estamos apenas vendendo e explorando a base da pirâmide? E a partir daí começou ideias de BOP 2.0, que a gente fala, em vez de como que a gente pode vender para a base da pirâmide, como a gente pode co-criar com a base da pirâmide, como que a gente pode fazer em conjunto. E depois veio o BOP 3.0, com a ideia de desenvolvimento local. Então, toda essa trajetória, que para mim durou mais ou menos 10 anos, do começo até o BOP 3.0, dura uns 3 parágrafos do artigo, que dá para ler, e que é a ideia de como que a gente pensa a base da pirâmide não apenas como uma riqueza na base da pirâmide, mas como que a gente pode pensar realmente a riqueza que vem da base da pirâmide, quando a gente fala de BOP 2.0, BOP 3.0.
Uma outra ligação, lá para 2011, uma outra pessoa me ligou e perguntou se eu conhecia negócios sociais. Novamente não conhecia, mas eu falei que eu conhecia, e aí a gente lançou um primeiro blog sobre negócios sociais, e daí eu comecei a me encantar com o tema, com a ideia de negócio de impacto. Na época a gente falava mais de negócios sociais aqui no Brasil, mas agora mais negócio de impacto, tem o Yunus que fala mais de negócios sociais, por isso que, né? Então, eu me encantei com a ideia. Como que você pode pensar em mecanismos de mercado e, a partir de mecanismos de mercado, criar um impacto social? E conseguir resolver dilemas e mazelas sociais a partir de negócios. Isso me encantou. Estudei um pouquinho, fiz disciplinas, levei vários alunos para estudar, criei a primeira disciplina na GV, de negócio de impacto social, segunda, terceira, e fui indo nesse caminho e pensando como que os negócios podem realmente, efetivamente transformar. E isso é a segunda página do artigo. Depois, comecei em 2017, talvez eu conheci mais profundamente o Bola, e fui indo muito para a periferia. Eu vi que quando a gente fala de empreendedorismo social, o que a gente vê desses negócios de impacto, que grande parte dos negócios são negócios de homens brancos classe alta, tentando resolver problemas da base da pirâmide. E como que a gente pode, eventualmente, pensar no empreendedorismo social que seja mais inclusivo, um pouco diferente, que não seja apenas do topo para a base, mas talvez da base para a base, da base para o topo. E quando a gente mergulha nisso, daí que vem a pesquisa, que foi um ano de trajetória de 100 empreendedores, não parece muito, mas 100 empreendedores falando com você 2h30, cada um desses empreendedores, inclusive o Bola, no meio da pandemia, foi bom. Foi bastante interessante a pesquisa e trouxe vários elementos que a gente vê na nossa jornada que são relevantes. Porque quando a gente fala de qual é a dificuldade de empreender a partir da base da pirâmide, a primeira coisa que vem é falta de recursos financeiros, né? Então, você tem uma questão de recursos financeiros que é muito importante pautar. E a pesquisa trouxe um dado que todo mundo sabe, mas quando você vê o dado, você fala, não é possível. E daí você vê o dado de novo e vê que é isso mesmo. Quando você pensa o capital inicial de quem começa na base da pirâmide para empreender socialmente, é 37 vezes menor do que o capital inicial de quem vem da classe média alta. A partir daí, você tem várias outras diferenças quando você pensa no capital financeiro. Então, o capital financeiro é extremamente importante e tem que chegar na periferia, tem que chegar de outra forma para a gente promover mais esse empreendedorismo social que vem da periferia. Mas o capital social, o capital financeiro sozinho não resolve. Importante também o capital humano, e daí você tem uma série de capacitações e tal que a gente faz pensando nesse capital humano. Mas, de novo, a diferença do capital humano é muito grande quando a gente pensa periferia e fora da periferia. O nível de educação, nível de formação, e isso não vai apenas para os empreendedores. A gente está falando dos empreendedores, mas para quem você olha do lado. Quem está trabalhando com você tem um nível de formação geralmente inferior. E como você pode competir com um nível de educação diferenciado em relação a quem está no topo da pirâmide. Então, a gente tem o primeiro capital financeiro, muito diferente. Capital humano, não preciso nem dar os dados todo mundo conhece, muito diferente. E depois vem um outro tipo de capital que às vezes a gente pouco fala, mas extremamente relevante quando a gente fala de empreendedorismo, ou seja, o capital social, quando a gente está falando das relações. Então, quando a gente pensa no empreendedorismo, as redes de relacionamento são fundamentais. E tem um conceito que eu acho muito legal, que são de laços fortes e laços fracos. Laços fortes são aqueles laços que você tem com pessoas que você conhece cotidianamente, seus grandes amigos, sua família, e que são muito importantes todo o tempo. E os laços fracos são aquelas pessoas que você mal conhece, mas que podem te levar a outras redes. Então, hoje vai ter o coquetel, talvez tenha alguns laços fracos que podem conectar com outras redes importantes. Quando você está na base da pirâmide, na baixa renda, muitas vezes seus laços fortes e seus laços fracos estão na base da pirâmide. E daí você tem uma armadilha da pobreza em que você não consegue sair daí. Então você tem capital financeiro, o capital humano, o capital social, e daí vem um quarto tipo de capital que é pouco falado, que é o capital psicológico. Quando a gente fala do capital psicológico, tem uma questão do bem-estar, tem uma questão de satisfação. Quando a gente vê na pesquisa, os empreendedores, homens, brancos, têm um nível de satisfação, se eu não me engano, no número de 77%. Quando você vai para a base da pirâmide, esse nível cai para um pouquinho mais de 40%.
Então, o nível de satisfação com o seu trabalho diminui bastante porque você tem muitas outras coisas fazendo ao mesmo tempo que você está empreendendo. É muito mais complexo. Outra coisa, quando a gente fala de empreendedorismo, um dos conceitos básicos é o que a gente chama de autoeficácia. Ou seja, eu acredito que eu posso ser um empreendedor. Esse acreditar em si, muitas vezes não está na base da pirâmide. Principalmente daí quando a gente começa a ter interseccionalidade. Então, quando a gente pensa empreendedora, mulher, negra, mãe, solo, e daí você vai pegando essa autoestima, essa autoeficácia e vai diminuindo. Então, o que você tem é uma diferença que vai muito além dos muros invisíveis e visíveis que a gente tem na sociedade. Tem uma diferença aí de capital financeiro, de capital humano, de capital social, de capital psicológico. E tudo isso impacta muito na forma como a gente vê empreendedorismo social. E o ponto é, como que a gente pode rever essa ideia de empreendedorismo social num ponto de que não é apenas o topo da pirâmide resolvendo o problema da base da pirâmide. Não estou falando que isso não é bom e que não deve ser feito. É ótimo e deve continuar a ser feito. O ponto é como que a gente agrega mais e tem mais empreendedores sociais que vêm da base da pirâmide e que transformam porque conhecem essa realidade e que sabem essa realidade. E daí, para mim, é um grande prazer ser parceiro desse sujeito aqui, que, bom sentido, que ele disse que é a primeira vez que me viu penteado na vida. Então, porque eu estou feliz hoje. Então, esqueci o que eu estava falando. Mas é quando você está na base da pirâmide, o Bola e os empreendedores sociais da base da pirâmide, ali você se conecta com outro astral, com outra vida e se conecta com a vida real. E a gente tem que ter abordagens, ferramentas, formas de pensar o empreendedorismo social não apenas do topo para a base, mas também da base para a base ou da base para o topo, realmente conseguindo uma mudança. E daí eu falo dos... Na verdade, não é nesse artigo, mas é num próximo artigo, desculpa. Mas a ideia de... Porque em administração a gente tem que ter sempre letrinhas, né? Senão as pessoas, os alunos, o máximo que eles conseguem é pensar até 4, 5 letras. Então, tem 5 letrinhas que eu coloquei, que a primeira é de colaboração, né? Então, como que a gente pensa? Essas soluções não dá para ser um a um. Tem que ser de forma colaborativa. Como a gente pensa na colaboração entre as várias instituições e, inclusive, governo. Porque quando a gente fala de empreender socialmente, empreender periferia, o governo tem que estar junto, o Estado tem que estar junto. Então, a colaboração é extremamente importante. Além da colaboração, o que eu coloco de compliance, ou seja, como a gente tem transparência nos negócios, como a gente tem uma governança com mais transparência, para que realmente o que a gente faça não seja apenas discurso. Uma das questões quando a gente fala de empreendedorismo social é como que a gente sai do discurso para a realidade. E o compliance é extremamente importante. O terceiro, ser de consistência. Como que a gente faz isso? Com consistência ao longo do tempo. É muito fácil ter um impacto social no curto prazo. Mas como que a gente faz isso no longo prazo? Porque quando a gente fala de mudança social, transformação social, ela não ocorre numa fração de um ano, não ocorre numa fração de 2 anos. A gente tem que pensar no longo prazo e com consistência. E daí o quarto C de coerência. Como a gente é coerente nas nossas ações entre discurso e realidade, fazendo com que a realidade realmente faça sentido, não só o discurso, mas tenha uma realidade, uma prática que faça sentido. E último, tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem para fazer diferente, para fazer melhor, para fazer mais. E coragem é o que não falta nesse sujeito que faz a diferença na ponta. E eu sou muito feliz por estar aqui nessa publicação, meu sonho de vida, e por estar aqui com esse sujeito que eu gosto tanto e que é um baita empreendedor social que vem da periferia e que muda as realidades a partir da ação dele. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Carol. É um grande prazer estar aqui. Então, obrigado a todos e todas. Coloca a foto do lado e aí minha fala está tudo aqui em dados, né? Põe a foto do lado e está aqui. Bom, primeiramente, professor, é um prazer meu ser seu amigo, ser seu parceiro e estar junto nessa luta. Não é fácil. Estava conversando agora antes, né? Cheguei cedo. E talvez 3ª, 4ª geração vai viver esse sonho, essa luta que a gente traz no dia a dia, né? Então, a luta continua. O meu CEP é o mesmo, o travesseiro é o mesmo, família preta, né, a quebrada está do mesmo jeito.
Mas, enfim, eu venho do Jardim Ângela, Zona Sul de São Paulo. Meu nome é Marcelo, mas me chamem de DJ Bola, tenho 41 anos. Eu, quanto pessoa física, adoro discotecar, fazer performance no toca-disco. Então, turntablismo é você manusear o disco de vinil e fazer técnicas de scratch, back-to-back, colagens e assim por diante. Tenho 3 crianças maravilhosas, o Pedro, de 17, a Heloísa, de 9 e a Maera, de 11, com a mesma companheira, com a minha guerreira. Tenho um pet e tenho, te falei, né, que eu tenho um casal de passarinhos que botaram 2 ovinhos lá na minha laranjeira lá em casa. Então, a família está crescendo. Tem que trabalhar mais. Então, esse sou eu. Gosto muito de ficar em casa, de passear com a família, de viver. Já fui, enfim, muito rueiro. Hoje em dia, muito mais família. Aí, já nesse campo de trocas e nesse lugar de ecossistema de impacto, eu venho de uma jornada que a cultura hip-hop me proporcionou olhar para além do meu quarteirão. Então, Jardim Ângela, década de 90, foi o lugar mais violentado do mundo, onde jovens de entre 15 e 25 anos era quem mais matava e quem mais morria. E eu venho desse lugar, uma violência dada, dura e imposta, e a cultura hip-hop me proporcionou para olhar para além desse quarteirão, para além dessas impossibilidades. Então, venho desse lugar, começo minha trajetória aí, e nesse lugar foi onde que eu me reconheci quanto indivíduo, quanto uma pessoa política, né, de fazer política e não política partidária, mas de fazer provocações e novos aprendizados a partir do meu território. Então, os discos de vinil foram minha literatura, foram minha biblioteca, minha internet, meu telefone, meus contatos. Então, Racionais MCs, GOG, Dexter, Consciência Humana, Filosofia de Rua, Os Irmãos Metralhas, Taíde DJ1. Essa foi minha biblioteca, esse foi o lugar onde eu me reconheci quanto indivíduo, quanto potência, quanto me conectar com um propósito maior que muitas das vezes eu não me via ali e nem me via dentro dos meus pares, porque sempre fui acima do peso, sempre fui ali um cara que nunca se deu bem no esporte. E a música, ela me colocou num lugar de potência. A gente falou, mano, eu sou o DJ, eu quero ser DJ e é isso que eu sou. Então, eu venho desse lugar, essa é a minha base. Eu costumo dizer que o toca-disco, muitas das vezes, ele é a minha armadura, ela é minha arma, ela é meu refúgio, ela é o lugar onde que eu me elevo, onde que eu me escondo, onde que eu crio, produzo, onde que eu penso e assim por diante. Então, tá aí, pessoa física e pessoa aí de fortalecida no início dessa vida. Pois bem, então a banca ela nasce em 1999, como esse movimento para fazer eventos de hip-hop na quebrada, numa situação de extrema violência. E eu, para ganhar dinheiro, entregava remédio numa farmácia em Moema, lavava banheiro, limpava a gôndola e tal. E, no paralelo a isso, fazia algumas festas lá na quebrada, fazia rádio comunitária, discotecava para alguns grupos de rap. E tinha esse sonho de fazer as coisas acontecer na minha quebrada. Trazer um som com qualidade, trazer grupos legais para se apresentar, olhar para as potências na quebrada. E isso era muito intuitivo, assim, tipo, eu queria fazer porque eu queria fazer, sem conhecimento, sem tecnologia, sem computador, sem internet. Estava conversando agora cedo, ainda andava com o bolso da calça pendurado de um lado, cheio de ficha para fazer ligações para a galera e tal. Então, eu sempre teve esse propósito de olhar para a quebrada como potência. Feito isso, comecei a participar de alguns projetos sociais que vinham para a quebrada com a perspectiva de troca, né? Acho que rolou um assédio muito importante naquela época, onde as pessoas queriam acessar a gente para colocar luz em iniciativas negativas e nos lugares não legais na quebrada. Chegou um momento que eu não queria mais me relacionar com a galera do lado de cada ponte. Tipo, mano, não quero trocar ideia com essa galera playboy que vem aqui, quer saber onde que aconteceu, onde que é biqueira, onde que aconteceu aquilo outro, e não tinha uma troca. E eu comecei a desconstruir isso com pessoas do lado de cada ponte que olhavam as potências da quebrada. Queria colar lá e falar, mano, o que está acontecendo de legal? O que essa juventude está fazendo para viver ao contrário disso tudo que está dado e imposto? Porque a violência, a desigualdade socioeconômica, ela sempre esteve e foi aumentando ao longo desses anos. Então, eu comecei a desconstruir essa barreira social com essa galera que tinha um propósito que conectava com o meu propósito e olhava para mim as coisas legais. Não olhava para os meus bichos, né, para os meus monstros ali. Então, comecei a desconstruir isso, comecei a me conectar com essa galera. Depois eu conheci
parênteses, né? Saio da farmácia, viro motoboy, cachorro louco na rua. Então, essa galera que anda, que vocês escutam buzinando, já foi esse cara. Não quebrei retrovisor, enfim, eu era um cara mais na moral. E aí, então, conheci a internet, tive a oportunidade de vivenciar um escritório que foi o Instituto Sou da Paz, na época da gestão do Denis Misni, da Luciana Guimarães, do Marcelo, essa rapaziada aí que tinha um propósito muito intencional de apoiar a quebrada a partir das suas potencialidades. E aí, então, conheci a Artemisia, buscando editais. E aí, nesse processo de Artemisia, eu passei pela aceleração. A banca ela deixa de ser um movimento juvenil e passa a ser, então, uma associação sem fins lucrativos. Eu deixo de ser motoboy, conheço esse ecossistema de negócios sociais, porque para mim fazia muito sentido, por uma questão de dor, né, por uma questão de captação de recursos, editais, filantropia, doadores, está muito distante da nossa realidade, ainda é muito distante da nossa realidade. Então, oferecer algum tipo de serviço ou produto que tivesse conexão com o que a gente sabe fazer, com o que a gente gosta e com o que a gente acredita, era e é uma estratégia até hoje, porque isso é uma parte importante da organização. Então, trago para os dias de hoje, depois de se contextualizando, hoje a banca ela atua em 3 grandes áreas. A primeira área está relacionada à cultura e música, então, dentro desse guarda-chuva, nós somos uma fonográfica, temos mais de 100 músicas distribuídas em plataforma de streaming para a galera ouvir, de diferentes artistas da quebrada. Fomentamos o empreendedorismo no mercado da música que vem da periferia, realizamos eventos de pequeno, médio e grande porte. Está muito conectado com o nosso início ali. A segunda frente, não menos importante, é as consultorias e prestações de serviços que oferecemos para escolas particulares, fundações e institutos. Então, por exemplo, trabalhamos com o Colégio Equipe, oferecemos temático para essa molecada que querem discutir a questão da desigualdade socioeconômica, a diversidade que tem na juventude, as pontes da cidade que separam, que tem que ser um lugar proposital de troca, de ida e vinda. Então, a gente problematiza isso por meio da cultura hip-hop, educação popular e literatura. E tem outros serviços que a gente oferece com essas pautas, olhando para a desconstrução dessa barreira socioeconômica e social que a gente vive nessa sociedade dada no Brasil. E a terceira frente, não menos importante, é um programa que a gente junto vem trabalhando há alguns anos, que nasce como uma aceleradora, que é a ANIP, nasce como uma aceleradora de negócios de impacto da periferia, muito nesse movimento de olhar para a periferia como potência, como protagonista e não como beneficiário ou usuário ou cliente de iniciativas sociais criadas do lado de cada ponte, totalmente desconectada com a nossa realidade, com o nosso time, com o nosso bolso e assim por diante. Então, a ANIP ela nasce nesse formato, aceleramos negócios da Zona Sul no primeiro ano, no segundo ano, negócios das periferias de São Paulo. Em 2020, a gente pivota o programa, entendendo que somente ser um programa de aceleração é muito pouco para o tamanho da potência, diversidade, capilaridade, pelos níveis dos negócios, pelas diversas pontas soltas que tem nesse ecossistema de impacto de periferia. Então, a gente decidiu atuar em 4 áreas. Mobilização e inspiração, então fazendo os fóruns, rodas de conversas, problematizando o que é ser um empreendedor da periferia, para além da persona Faria Lima, não precisa dizer. Então fizemos diversos fóruns e tal. A segunda frente era a aceleração, então ampliamos esse alcance de trazer conteúdos relacionados à formação empreendedora com investimento semente, doação, com conexões estratégicas. Terceira frente, não menos importante, era a geração de conhecimento, porque quando comecei a provocar o que era ser um empreendedor na minha quebrada, para falar, galera, não é feio ganhar dinheiro, não é errado fazer dinheiro com aquilo que a gente já fazia de graça há muito tempo, a gente deve sim precificar a nossa parada sem perder a nossa raiz interior, porque a gente não paga uma conta, eu não pago uma conta hoje fazendo um squash lá para o cara que vem medir minha luz. O cara vai lá medir minha luz, eu vou recitar uma poesia para o cara, e eu pago a conta. Não, eu tenho que fazer da minha poesia, do meu squash, da minha música, fazer uma grana para eu pagar minhas contas e viver minha vida. Então, a gente problematizou isso durante muito tempo, e ainda vem problematizando isso na quebrada, porque é um tabu. E do lado de cada ponte é problematizando como que é fazer junto. Como que a gente pode se conectar a partir das potencialidades que aqui tem e fortalecer o que já acontece lá. Porque a gente está lá, o nosso CEP está lá, a gente vive lá, e tem uma questão de, quando se faz um negócio na quebrada, tem uma questão que em sua maioria, os negócios não nascem por uma sacada, tipo, vi um problema, vou criar um negócio, sim, ele nasce por uma dor
por uma questão de representatividade, e assim, em sua maioria, nascem esses negócios, e quando isso acontece, a transformação ela acontece de dentro para fora. Muito se falou nesses quase 20 anos aí de impacto, de jornada, de programas, etc., que era importante ter escala, atingir 1 milhão de pessoas, etc., etc., mas e a profundidade? E o um a um? Aquele lá e aquela que está lá na quebrada, onde que vive as condições piores possíveis por uma falta de política pública, por uma falta de o dinheiro de investimento social privado ser pulverizado no decorrer, né? Então tem uma iniciativa muito legal aqui que coloca lá uma grana pesada, e aí tem os intermediários, tem os contratantes, e quando fala na ponta, que é onde que eu vivo, que ainda tem a ponta da ponta, que vocês não devem saber, eu suponho, né, com todo respeito, mas tem a ponta da ponta, tá ligado? Que tipo, tem lugares lá no Jardim Ângela que chegou asfalto há pouco tempo. A galera não tem moradia, sacou? Então tem uma discussão que a gente vinha fazendo, que é como que esse dinheiro ele chega na quebrada. E os intermediários vão fazer outra coisa, se é para pegar o dinheiro que vai chegar na quebrada, sabe? Porque não está chegando. Então a gente fez esses dois movimentos. E aí, para falar da geração de conhecimento, quando a gente foi falar da NIP, não tinha nenhum dado na internet. Ninguém se falava de empreendedorismo na social de periferia. Ninguém falava de periferia dentro desse contexto de empreendedorismo. Então, por isso que ter uma área de geração de conhecimento é fundamental para que a gente possa compartilhar os aprendizados nesse corre de ecossistema de negócio de impacto de periferia. Quarta área, e não menos importante, a gente havia pensado que, de todo disso que eu falei e desses aprendizados lá na quebrada, qual que é o próximo passo? Como é que quais são as carteiras, quais são os bolsos que a gente possa acessar que não vai sugar nossa alma, né? Que a gente não vai lá pegar uma grana ou que depois deve a casa, dever meus passarinhos. A pessoa ficar devendo os passarinhos não tem como. Então a gente pensou um mecanismo financeiro que a gente pudesse ser um agente colaborador para que aquele negócio que passasse pelo vale da aceleração, porque tem isso, né? A galera fala, tem o vale da morte de 2 anos para quem abre uma empresa. Para nós, o vale da morte é 2 meses, 1 mês, 1 semana. Papo reto aqui, não tem essa, 2 meses meu negócio vai morrer. Na quebrada, 2 meses o negócio fale, né? É real isso. Então a gente pensou como a gente pode criar um mecanismo financeiro que apoiasse esse negócio pós-aceleração. Veio a pandemia, a gente teve que pivotar tudo para online, numa questão super difícil, estrutural, porque na quebrada a internet é muito ruim, né? Então a gente começou para dialogar com os negócios de periferia para participar dos programas. Tinha que ter uma internet boa, a galera tinha que saber utilizar as ferramentas, etc, etc. Então a gente deixou essa quarta frente, mecanismo financeiro, em stand-by, para que a gente pudesse então atuar a NIP nessas 3 frentes, né? Mobilização, inspiração, aceleração e geração de conhecimento. Para encerrar agora, né? Nesses últimos anos, nesse último ano agora, a gente vem mudando a chave e entendendo o nosso papel dentro desse ecossistema, junto com tantas coisas que estão acontecendo para empreendedores da periferia. A gente costuma comentar, né, professor, se for olhar 5 anos atrás, não era tão comum se falar de periferia dentro desse rolê que a gente está aqui hoje. Era muito mais escasso falar periferia como potência, periferia como protagonista dentro desses processos. A gente fez um movimento com diversos outros e outras parceiras para trazer a periferia, a mulher e o empreendedor preto para dentro dessa pauta, né? Então hoje se fala muito, tem várias iniciativas que estão olhando para esse público, que é a maioria, não é a minoria, tá, gente? Corrijam a narrativa, nós somos a maioria. Quando vocês forem falar de público minoritário, nós somos a maioria da população. Em sua maioria, dessa maioria, as mulheres, e aí mulheres pretas, mães solos, e aí por aí vai, tá? Então é importante ter esse recorte. Então, depois de aceleração, nós vamos para onde? Perguntei para o Ivan agora, da Alpa, junto ali com a Suzane, que eu falei, bora trocar ideia na Zona Leste para falar, galera, passou de aceleração? Tá bom, vamos para onde agora? Vamos para outra aceleração? Vou bater lá numa fundação para conseguir grana? E aí, putz, é um baita de um funil. Eu não tenho a visibilidade que o AB tem, que o CD tem, tá ligado? E aí, o que eu faço? Então, problematizar o pós-aceleração é muito importante
dentro dessa questão de investimento, né? Acesso a crédito, tá ligado? Então a gente vem se posicionando nesse lugar e a NIP agora ela passa a ser um mecanismo financeiro de acesso a crédito para negócios que querem dar o próximo passo do pós-aceleração, né? Que ele possa acessar um crédito paciente, acompanhado e humanizado para que ele passe desse processo de aceleração e ele possa ter um fôlego, ou ele possa implementar uma área do seu negócio, que ele possa crescer quanto negócio e também quanto impacto. E aí sempre olhando para a periferia como protagonista, né? Então, esse é o nosso recorte e é essa a nossa estratégia para colaboração dentro desse ecossistema. Maria Rita, nossa parceira, estava à frente do investimento anjo, e aí né, a gente conversando, estive agora com ela lá no fórum da Rede Mulher Empreendedora, junto com a Eliane Dias, uma galera, uma mulherada super potência, né, grandiosa. E aí, qual é o investimento anjo que tem para a periferia humanizado, com crédito paciente, com acompanhamento, com uma narrativa conectada com a sua realidade, entendendo a dor, tá ligado? É uma pergunta, assim, a gente não tem essa resposta. Então, a gente, quando começou a NIP falando a periferia como potência, o professor falou várias vezes, né? Tipo, não sei, mas eu quero fazer. No nosso caso, tipo, isso não, mano, bola. Falava com a Célia, né? Máximo respeito à Célia, toda a galera do ICE. Falei, Célia, sai do Tomiotaki, vamos lá para Quebrada, fazer um fórum lá. Ela falou, bola, a gente não consegue, tudo bem. Falei com o Daniel Iso também da Vox. Falei, mano, são 10 negócios que você investe, 9 vai dar errado, pô, tira, não é 9, deixa dar errado 8, um vai dar certo, aquele que vai dar errado, que seria o 9º, põe a grana na quebrada, pô, já sabe que vai perder, tá ligado? Enfim, então são provocações, né, e assim, provocações que são duras, mas não é uma provocação para distanciar, é uma provocação para aproximar e falar, pô, é legal isso que vocês estão fazendo. Eu entendo e valorizo muito a intencionalidade, mas tem outros caminhos também que a gente pode percorrer que talvez possa surtir outros resultados, né? E aí, acho que para encerrar de verdade, professor, acho que tem uma coisa na sua pesquisa que não traz, que eu reforço aqui, que é a gente não pode errar. A gente está na quebrada empreendendo, então se eu erro com o meu negócio, eu vou para onde? Vou voltar a ser motoboy. Tipo, cara, eu não tenho mais o gás de tô com 41, se eu caio no chão nesse tamanho que eu tô ferrado, entendeu, mano? Vou me dar super mal. Então a gente não pode errar quando a gente fala de empreender na quebrada e talvez esse seja um dos principais pisos de vida assim que a gente tem que, cara, se der errado, o que a gente vai fazer? Né? E aí, com a pandemia, em sua maioria, os negócios que a gente conheceu, que passou pela NIP, que passou por outros programas como da Feira Preta, como do Empreende Aí, do Emperifa, a galera que coloca a Alpa, né? A galera que, enfim, um monte de pessoas que estavam fomentando isso, em sua maioria os negócios pararam de um dia para o outro porque, de certa forma, não eram essenciais. Né? Então, enfim, a gente não pode errar e eu acho que é importante deixar isso também registrado. Posso pegar o gancho? Só pegando esse gancho aqui final, que eu acho que é importante, como tudo, a Stanford Social Innovation Review, né? Tem inovação social, né? E quando a gente fala de inovação, a gente está acostumado que inovação requer tomar risco, né? E a pesquisa mostra isso, tá, bola? Ô, professor, foi mal. Mas é muito mais difícil você inovar quando você está na base da pirâmide. Você não pode cometer erros, você não pode errar. Então, é muito fácil falar de inovação quando você tem, se você errar, ok, você perdeu o que você tinha aí, era o nono, né? Agora, errar na base da pirâmide significa errar tudo que você tinha. Então, você não pode cometer erro. Logo, e que está na pesquisa, a aversão a risco é muito maior. Eu tenho que vender a minha pesquisa também. A aversão a risco é muito maior, que está no artigo também. Tem que vender. A aversão a risco é muito maior quando você fala de base da pirâmide. Então, realmente, a gente ter esse olhar, que não é um olhar apenas, vamos empreender socialmente. E também não é só, vamos empreender socialmente a partir da base da pirâmide, mas é como a gente faz isso. E daí que eu vou à questão, novamente, da gente pensar isso no longo prazo. A gente não vai mudar essa realidade em 1, 2, 3 anos. É uma realidade dura e que requer muita colaboração durante muito tempo.
para a gente realmente fazer diferença. Eu falei lá do artigo da riqueza na base da pirâmide, foi o Prahalá e o Stuart Hart que escreveram, né? E o Stuart Hart tem uma fala que eu acho muito interessante, que ele fala, olha, as empresas estão acostumadas a investir em P&D para novos produtos, novos serviços, novos negócios. Quando você investe em P&D, você quer acertar, mas você sabe que você pode errar. Como que a gente pode pensar na inovação social um P&D da mesma forma como a gente pensa P&D de produtos e serviços? Ou seja, uma inovação que você pode errar, que você está investindo sem saber se você vai acertar ou não. Mas, se você acertar, você realmente pode fazer a diferença para milhares, milhões de pessoas de uma forma muito profunda. Então, como que a gente pensa em inovação social também com esse olhar? Esse olhar de querer realmente fazer diferença, transformar a partir de um olhar de pensar novos modos de fazer as coisas de inovação efetiva. Gente, eu queria agradecer imensamente, acho que o Bola trouxe você compartilhar essa jornada, essas provocações. Eu tenho certeza que todo mundo está aqui com muita coisa para pensar. Também o professor Dark por essa explanação, e estou mais feliz ainda por ter o artigo nessa primeira edição. Acho que também é um dado interessante para a gente ver o que vai acontecer daqui para frente. E eu queria, se vocês tiver perguntas para fazer, acho que fiquem à vontade. Não. Então, Parece meus alunos. Eu agradeço muito novamente vocês estarem aqui, e eu queria contar que a gente... Eu gostei muito da apresentação dos dois, e eu queria ouvir um pouco mais do Edgar a respeito do conceito de capital psicológico. Achei realmente muito pertinente. Eu acho que por aí, né, é possível alcançar essas comunidades, como dentro delas desenvolver competências de empreendedorismo na área de educação feita pelos próprios moradores da região, e aí trabalhar os conceitos de psicologia positiva. Hoje existe todo um acervo de conhecimento científico de como é possível aprender a acessar emoções positivas e, por conseguinte, desenvolver, recuperar, resgatar a autoestima e a autocoragem, que eu acho que é essencial para o empreendedor e para tudo. Então, eu achei muito interessante essa pegada do... Eu achei muito interessante se pegar por esse lado. Eu acho que isso é um espaço de exploração muito... com enorme potencial. E reconheço que eu acho que as comunidades, todo o sistema humano tem um potencial latente, e como resgatar esse potencial, como estimular, como despertar que esse potencial se manifesta. Gostei mesmo, Edgar, parabéns. Valeu a pena estar aqui para te ouvir. Bem, obrigado pela pergunta, e obrigado porque você me ajudou a fazer a arrumar um erro que eu fiz, né? Esse artigo foi escrito por várias pessoas. Então, além de mim, tem o Salucci, tem o José Guilherme, tem o Tomás e tem a Ute Stephan. A Ute Stephan é da King's College, e eu estou falando isso não só porque eles também estavam todos no artigo, mas porque, quando a gente fala da Ute Stephan, ela é a referência mundial quando a gente fala de capital psicológico. Então, ela publica muito, trabalha muito, e capital psicológico é extremamente relevante para empreendedorismo de uma forma geral. E o que nessa pesquisa é diferente, porque quando você pensa no capital psicológico, todos os estudos estão no norte global. Então, como que você vê as diferenças quando você pensa no sul, no hemisfério sul, e não só no hemisfério sul, mas também na periferia do hemisfério sul? Então, entender como que isso pode afetar todos os mecanismos de empreendedorismo é uma peça fundamental para a gente pensar o sucesso empreendedor futuro da periferia. Então, por isso é um fator extremamente relevante quando a gente pensa
empreendedorismo em geral e, com certeza, em periferia mais ainda. Posso? Acho que tem uma questão da saúde mental na quebrada que, primeiro, a gente dificilmente acessa um pedido de ajuda. Tipo, mano, isso é para os caras ricos. E se cuidar, né, mentalmente. Então, acho que esse é um ponto, assim, no nosso caso. Outro caso que eu vejo que é o contraponto disso é a cultura, a música e os aprendizados por meio delas ali gerado. Então, quando você vê uma molecada fazendo os passinhos, quando você vê a rapaziada fazendo umas rimas, batalha de rima, quando você vê a galera LGBT se posicionando na música, no teatro, isso são válvulas de escape que nós vamos ali buscar refúgio, buscar força, buscar cumplicidade. Então, acho que vale a pena deixar também essa provocação aqui, que o empreendedorismo na quebrada, ele não é só na gastronomia, na mobilidade, na tecnologia. Tem uma questão muito importante que é cultural e artística na quebrada, que muitas das vezes não é reconhecido dentro desse ecossistema de negócios com impacto, de negócios sociais. Se vocês forem olhar Laboratório Fantasma, forem olhar O Louco, forem olhar Bug Naipe, tá ligado? Forem olhar A Banca, forem olhar Mocambo, Favela da Paz, uma galera que trabalha com a música e cultura, eles vêm causando transformação duradoura, de longo prazo, e movimentando uma economia que boa parte de quem está aqui não está ligado, não vê valor. Não vê valor, fala assim, putz, a galera está se divertindo, mano. A galera está fazendo música. A galera está lá de boa. Cara, ali é um refúgio, é uma válvula de escape, é o nosso network, ali é a nossa troca. Né? E isso causa uma transformação super importante para dentro, que eu bato na tecla, já até falei com a Vivi, falei com um monte de gente que o quanto é importante o ecossistema de impacto social considerar a música e a cultura como fatores super relevantes de geração de renda, transformação social e econômica de longo prazo, porque isso já está acontecendo na quebrada. Se vocês forem olhar as novelas, os cinemas, os filmes, tá lá. Só que às vezes a gente não vê, a gente não considera, não reconhece, sabe? Então acho que para nós, como eu trouxe no começo para mim, a possibilidade de sair daquela realidade dada dura imposta foi a cultura hip hop, que trouxe para mim os valores, né? E ser contra o sistema opressor, ser antirracista. Eu até comentei isso, que o professor Kibe, lá no evento da Titsetubo, que o hip hop ele me trouxe uma questão de valorizar as mulheres dentro do rap. Naquela época, ele falou, mano, você está mentindo. Naquela época, todo mundo queria que as mulheres andassem de roupa larga, falando grosso, falando na gíria. Mas não, o hip hop ele me trouxe que ser contra a violência doméstica é fundamental, é parte do princípio. Ao mesmo tempo que buscar felicidade também era princípio da cultura hip hop. Né? Então, você vê, se não fosse ela, com certeza eu não estaria aqui. Certeza absoluta, eu não teria minha família, não teria nada disso. Então, é importante a gente considerar que a nossa saúde mental, ela muitas das vezes ela é curada ou ela é, de alguma forma, deixada de lado para não ser o plano 1 ou plano 2, por conta que a gente tem a questão da cultura e da música muito forte dentro da gente. E aí, é importante a gente ter uma visão que não dá para juntar tudo em economia criativa, tá, gente? Estou falando de negócio. Contrata um show do Racionais, contrata um show do Emicida, é uma bagaça. Tem que ter uma baita de estrutura. E os caras levam a multidão, o que os caras falam, a molecada escuta. Tem escala aí que está acontecendo que ninguém vê. Quando o Mano Brown ele se posiciona e fala um bagulho ali no podcast dele, numa narrativa com a Sueli Carneiro ali, putz, cara, ali é um MBA aí que se paga aí o maior cara, entendeu? Tá ligado? Então, assim, é bem importante, assim, gente, essa provocação para que vocês levem isso, tipo, considerem, né, nessa perspectiva do P&D. Cara, vou colocar uma grana, se der certo, vai dar certo junto. Se deu errado, o que deu errado para a gente aprender, melhorar e tentar de novo? É isso, sabe?
Tem mais uma pergunta. Salve, bola. Prazer em vê-lo. Ó, eu tenho uma dúvida, justamente o como a gente conecta, né, o lançamento de uma revista, uma nova plataforma de colaboração, de conhecimento, de dados, de ciência, o como a gente aproveita, bola, essa nova plataforma para justamente fomentar discussões como a que você trouxe, essas provocações, ou como que a gente usa essa nova plataforma como um mecanismo de alavancar novas parcerias, colaboração, na tua opinião? Boa. Vini, né? Social Good Brasil, hoje está na Le Mans. Da hora. A gente escrevendo. A gente se colaborando e usando os pensamentos e escrevendo. Eu sou péssimo de escrita, mas eu ajudo, posso ajudar ali. O professor sabe, né? O professor, ele é bom professor. Se for contar a cozinha, né, professor, deixa quieto. Mas eu acho que é a gente escrevendo, e aí eu acho que sendo papo reto, né, nas coisas. E quando a gente começou a falar de periferia, a gente falou periferia. Mas não, público vulnerável. Não, mano, é periferia. Ah, é base da pirâmide. Não, mano, é periferia. Tá ligado? Então acho que tem uma coisa que mano, ocupar esses espaços. Como estamos, né, como poucos de nós estamos ocupando aqui hoje. Assim, eu acho que deveria a gente cada vez mais. Não é fácil, é dolorido, mas a gente deve ocupar esses espaços estrategicamente para que a gente abra caminho para outros e outras, né? Uma reunião que a gente teve lá, eu estava falando dessa nova fase da NIP, e eu tentei trazer um símbolo, né, de como a gente está trilhando. Falei, não, com canivete, estamos tentando abrir um novo caminho. Ele falou, não, bola, vocês estão fazendo isso com a unha, cara. Vocês estão fazendo isso com a cara no chão, abrindo um caminho para uma galera. Então, acho que o nosso papel, quando a gente tem acesso a esses lugares, e tem essa possibilidade, é a gente tentar. E se não rolar, chama o Bark, chama aqui a Ana, chama a galera e fala, o meu texto é menos que o do Bark? O que eu estou falando aqui do meu posicionamento, da minha vivência, do meu território, se não é isso, inovação social gringa, né? Eles têm que entender o nosso lado e aceitar, porque isso parte da nossa realidade. Nossa, deu um brilho aqui, né? Aqui, ó. Bola, agora com certeza, acho que a gente frisou em alguns momentos aqui, o conhecimento teórico é tão valorizado quanto qualquer coisa que você traga da prática e de experiência. Então, vamos combinar quando você manda o artigo. Então, eu acho que vale o exercício então para dentro de casa, que é falar com Sérgio Vaz, falar com Ferrez, literatura marginal. Oh, tá vendo? Olha o sistema me bugando aí, ó. Mas é trazer essa galera, entendeu? Sérgio Vaz, Cooperifa, trazer o Tony C da Litera Rua. Tem uma galera aí escrevendo, Jamila Ribeiro. Tem uma galera que tá da literatura que estão aí no corre. E tem que estar aí. Tem que estar aí. É isso. Vai estar. Com certeza. Mas eu... Boa noite, gente. Bom, primeiro queria agradecer, de fato, chega a ser inspirador, né? Chega a molhar os olhos, ouvir um pouco disso, porque a gente às vezes fica muito preso nas palavras bonitas dos nossos discursos ou nos planejamentos estratégicos, né? E falar da vida real é outra coisa, né? Eu acho que o que diferencia, às vezes, a nossa cultura e a gente como Brasil é justamente isso. Puxa, Sérgio Vaz, tem tantas coisas, mas, bom, enfim. O que eu queria fazer aqui de uma provocação e acho que de uma dúvida para a gente refletir, né? Hoje, a gente vem numa crescente da Agenda 2030, seja na academia, seja no poder público, seja, sobretudo, no mercado. E o tema de ESG, né, e de sustentabilidade tem estado cada vez mais forte. Com isso, o que a gente vê é um movimento muito bacana, inclusive, de debate, de valorização da sustentabilidade, mas quando a gente fala de Agenda 2030 e de tudo isso, a gente não fala necessariamente só
só do meio ambiente, né? A gente fala também de fatores sociais, enfim, a gente tem lá 169 metas que, inclusive, hoje estão... saiu um dado aí em 2021 que estavam todas estagnadas a nível nacional no Brasil. Como a gente, então, pensando em empreendedorismo na periferia e pensando, acho que, para além da periferia, pensando em outros espaços em que também está a tal da base, né, da pirâmide, como a gente pensa essa transversalidade e coloca isso na prática, né? Pegando, então, por exemplo, o empreendedorismo na periferia e nesses espaços, como uma maneira de a gente falar também de Agenda 2030 e de ESG e de sustentabilidade, porque o desenvolvimento sustentável ele vai para além, né, do meio ambiente. Como você enxerga isso hoje? Você acha, e aí eu pergunto para os dois, né? Como a gente consegue pegar isso e dizer que, puxa, também o empreendedorismo na periferia é um modo de você investir em um desenvolvimento sustentável? Vocês enxergam essa relação? Acham que essa transversalidade existe, que tem que existir? Eu falo rapidinho, o professor vem com as coisas mais técnicas aí, pode ser? Então vamos lá, o ISG, né? Então eu volto lá atrás e tinha lá a área social da empresa, a área de, né, tinha lá, o que eu quero dizer, responsabilidade social, não sei o quê. Eu quero dizer assim, surgiram nomenclaturas para a mesma coisa. Então, é meio que tampar o sol com a peneira, porque fala de ESG, né? Mas isso a gente já está ouvindo há muito tempo, né? Então, eu não sei se são essas siglas ou essa responsabilidade de uma parte da empresa que vai colaborar para que essa agenda do lado de cá aconteça. Eu acho que tem que ser transversal na empresa. Tem que ter essa intencionalidade e aí é de cima para baixo. Não adianta o time... Acho que eu já fiz um monte de cocriação, tá, gente? Vendendo consultoria. Se quiserem me contratar, eu tô lá. Mas tem que estar o líder lá, tem que estar a pessoa que assina. Porque senão a gente pensa um monte de coisas, Agenda 30, e chega lá em cima, mano, não é legal não, vai de contra com o nosso negócio e etc. E aí quebra tudo, então não anda. Então, nesse sentido. E, no caso de quebrada, eu acho complicado, porque a gente já está na luta para pagar as contas do dia a dia. Aí arrumar tempo para participar de um monte de reuniões que sai para marcar outras reuniões. E aí, tipo, não vê avanço. Eu acho que tem uma coisa que tipo, não vê avanço. Eu já participei de algumas reuniões, cara, que hoje em dia, se me convidar, eu não vou, porque é uma geração de lâmpada que é o infinito ali, sabe? Então, acho que tem uma coisa importante que é seriedade nisso e entender que a quebrada, para poucos que possam participar, eu acho que tem que valorizar e reconhecer de forma economicamente mesmo, pagar como paga um CEO que posa de helicóptero lá para ficar lá meia hora e dar uma sua opinião da sua jornada rica, sabe? Então, eu acho que para a quebrada é mais difícil a gente assumir isso de uma forma intencional. Mas aí eu trago num paralelo que isso, de forma totalmente de segundo plano, acontece. Como eu disse, quando se nasce um negócio na quebrada pensando em meio ambiente, ele está pensando em meio ambiente da rua dele. Está pensando no meio ambiente do lado da Guarapiranga, do lado da Billings. É tipo um micro. Né? A Agenda 30 é tipo uma lupa gigante. Né? Vários países, um combinado entre várias organizações, mas é lá na ponta que a coisa acontece. É lá no Recife lá que a galera das quebradas estão tirando lá os óleos que param lá nas suas areias. Né? Lá na represa... Lá no Meninos da Billings, lá, que infelizmente assassinaram o nosso amigo Ferrugem, né, que passou na NIP, era lá que acontecia lá o recolhe das garrafas PET para vender como lixeira nos festivais de música. Tá ligado? Então, a agenda já está na nossa pauta na essência. A questão é a gente ter uma condição para estar nessas discussões e ter uma crença que essas discussões elas possam avançar. Você só falou uma coisa errada, que eu era seu professor. Na verdade, quem é professor aqui é você, então não preciso falar mais nada.
Boa noite, eu sou a Carola Videira, sou empreendedora social também, sou fundadora da Turma do Giló. Eu tenho uma pergunta provocativa também, mas vamos lá. Eu sou educadora inclusiva e estou na academia, então, professor, queria ouvir os dois. Inclusão, para mim, é todo mundo. E a gente tem dados muito fortes no Brasil que falam que 46 milhões da nossa população são pessoas com algum tipo de deficiência. A Organização Mundial de Saúde diz que são 30 milhões. A gente tem esse número ainda bem indeciso, inclusive por falta de dados específicos no Brasil. Mas são pessoas que não acessam a escola, que estão na periferia, a sua grande maioria, que quando nascem em famílias privilegiadas, têm os privilégios minimamente de estudarem, de estarem bem cuidados. E é onde a gente deixa esses alunos para trás. Esses alunos, nem 6% desses alunos conseguem e chegar no ensino. Então, quando a gente está falando de uma plataforma, né, de uma revista, quando a gente está falando de inclusão, como é que a gente deixa ainda as pessoas com algum tipo de deficiência para trás? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Obrigada. Adoro as perguntas fáceis, né? Semana passada a gente estava te vendo no palco, agora... Exatamente, a gente estava lá. Ganhou o prêmio de empreendedora social. Parabéns. Eu acho que na real, na prática, a gente não está olhando, né? Essa que é a verdade nua e crua, né? E quando a gente consegue estar aqui nesse fórum e falar de periferia de uma forma que está todo mundo, de alguma forma, escutando, ouvindo, lendo, lembra do que o Bola falou, né? É uma jornada, né? Para estarmos aqui hoje, são 20 anos de não escuta, ou muito mais, né? 20 anos aqui, né? Mas séculos de não escuta, né? Séculos de trabalho de vários outros para estar aqui a gente falando de periferia. Tendo a acreditar que essa jornada continua e a gente vai ter mais inclusão de outras formas e também aí incluindo as pessoas com deficiência. Eu acho que, se a gente for olhar, e que a outra pergunta foi sobre ESG, geralmente eu falo, não sei se faz sentido ou não, mas se a gente for ver a realidade das empresas, principalmente, da sociedade, não é uma realidade muito boa de ser vista, né? Toda a desigualdade, todos os problemas, e todo o olhar das empresas pouco inclusivo. Mas, se a gente olhar 40 anos atrás, talvez essa realidade melhorou, né? Com as várias letrinhas de sustentabilidade, valor compartilhado, sistema B, capitalismo consciente, daí a gente pode ir aí indo. Cada letrinha é um avanço talvez pequeno, e se a gente olhar no curto prazo, a gente fala, pouco mudou. Mas esse olhar tem que ser de longo prazo. E é muito importante a gente ver no longo prazo. E daí são heróis que nem ele, heroínas que nem você, que estão na unha, escavando, para que daqui a 20 anos tenham outros fóruns, outros olhares, para a gente ter uma outra realidade. Infelizmente, essas coisas a gente não muda no curto prazo. Então, a gente tem que ir cavando, 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 é o que eu acredito. E é doloroso para quem está cavando, mas é o olhar para falar, depois valeu a pena, alguma coisa aconteceu, a gente tem uma nova realidade. Se a gente não acreditar nisso, a gente não faz nada, né? Então, é isso que eu acho. Eu concordo, professor. Na quebrada lá, cara, é difícil andar a pé. Eu moro na Estrada Baronesa, e o escritório da banca fica na mesma estrada, 2 quilômetros depois. Hora ou outra eu vou a pé, e é um risco de vida, assim, a pé. Porque não tem calçadas. Tem casas que a porta de entrada da pessoa dá na rua, literalmente, no asfalto. Não é que dá na calçada, né? Então, tem que ser muito, muito longo prazo, assim. Eu acho que tem uma questão... Enfim, eu não sei nem como responder isso, sabe? Mas eu trouxe esse exemplo que imagina uma pessoa que precisa, né, de suporte de uma cadeira, por exemplo, uma pessoa que precisa de um suporte ali com uma varinha ou com um cão para guiar,
cara, o risco dela sofrer um acidente triplica por um monte, entendeu? Então é complicado, assim. Mas é isso que eu falo, né? A luta continua e talvez futuras gerações elas possam vivenciar aquilo que a gente não gostaria de vivenciar. Pergunta aqui. Acho que é a última, porque a gente está com o tempo esgotando e depois a gente pode conectar, conversar mais durante o coquetel. Boa noite. Na verdade, não é diretamente uma pergunta, é mais um agradecimento, né? Eu estou me sentindo lisonjeada e privilegiada de estar aqui nesse painel, ouvindo vocês. Eu também sou uma empreendedora de impacto social. É muito importante para a gente se sentir visto e, ao mesmo tempo, representado. Então, ver o Bola, que faz esse trabalho no Ângela, e eu cresci entre o Ângela, Campo Limpo, Paraisópolis, tem uma startup que foi incubada dentro de Paraisópolis, voltada para empreendedorismo feminino, é muito importante, a sua fala é muito potente, é exatamente tudo isso. Hoje a gente estava almoçando com 2 empreendedores de muito impacto e a nossa fala foi essa, né? Como que a gente realmente tem acesso a tudo o que tem envolvido, né? Esse capital social, é um capital de conexões, então é muito difícil para a gente é o tempo todo testado e ouvir de vocês que é possível, que dá para a gente fazer, que se a gente passou dos 2 meses, a gente tem muito mais vida e muita coisa para agregar, é muito importante. E, assim, vai aqui uma fala para vários empresários que muito provavelmente estão aqui, é que vocês realmente olhem, né, o que é de dificuldade do nosso país e as potências, mas que estejam dispostos a transformar para a gente, porque é muito fácil a gente virar e colocar todas, enfim, as ODS, ESG, todos esses termos, mas quando a gente fala de inclusão e de acesso, a gente está falando de privilégio. E, assim, a gente não cresceu com todas essas informações. A gente tem uma série de dificuldades e, quando a gente se depara com tudo isso que tem de oportunidade, a gente, né, fica um pouco perdido porque a gente tem que se encaixar em algumas cláusulas, em alguns códigos. E não é assim, a gente já está fazendo, a gente já está furando bolha, enfim, produzindo moda, economia, hype, empreendedorismo. Então, muito obrigada e, assim, estou saindo daqui muito feliz e é aquela prosperidade do dia. Parabéns mesmo. Obrigada. Legal. Legal pra caramba que você falou. Muito legal. E aí, o recado para os empresários. O sistema, para de me... Não, pode deixar. Tem uma fala do Preto Zezé que me pegou assim, que se você não ajuda a resolver o problema, você vai receber o problema. Né? Talvez não é literalmente com as mesmas palavras, mas esse é o sentido. Então, gente, não achem que ajudei ali, fiz uma coisinha ali, vou dormir com o travesseiro da hora, fiz minha cota no mundo, sendo que ainda eu estou acumulando o que poderia ser para solucionar o Jardim Ângela, com 700 mil habitantes e mais de 200 bairros. Né? Então, acho que é importante assim, levar isso para casa. Tipo, mano, se eu não ajudar a resolver o problema, eu vou fazer parte de enfrentamento desse problema. Ele vai vir até mim, a conta chega. Chega. E aí quem ganha? Empresa de segurança, blindagem e assim por diante. Né? Tem várias outras. Então, um pouco disso assim. Então, valeu aí a sua provocação. Qual é o seu nome? Valeu, Tatiane. Vida longa aí. Acho que a Tatiana fez um fecho lindo para essa conversa. Eu imagino que vocês estejam como eu, assim, é uma mistura de sensações, de emoção, de tristeza, obviamente, mas de um monte de emoção muito legal. Fazia tempo que eu não me sentia assim. Eu queria contar para vocês que a gente vai ter também como conteúdo na plataforma, a gente convidou alguns autores de artigos estrangeiros para fazer gravações com a gente, em que a gente traz um pesquisador brasileiro, um especialista brasileiro, para contextualizar alguns temas. Então, a gente tem 2 amostrinhas muito rápidas, antes da gente beber alguma coisa e comemorar domingo. Vídeo.
often end my presentations with a quote, and that's the best way to predict the future is to invent it. So think about what you can do and what you can contribute. And that's a lot of things, like what we eat, how we move around, what we buy. This all matters in the sustainability transition. So people often think, how does my impact matter? But it's cumulative. It matters a lot. And you can also set the example and be a good example for others. And I think also the role of a publication like the Stanford Social Innovation, I think it contributes to this debate here in Brazil. I was talking to Ana just before we started here that we have this gap. We work here in the university very apart from the businesses and the society overall. I think it could be a bridge, and I think it was really interesting to know about your company, about Circle X and For Home, and how we can collaborate with our students. The core fundamental right that is recognized for Indigenous peoples, in addition to all of the human rights that all of us enjoy as laid out in the Declaration, the Human Rights Declaration, is the right to self-determination and sovereignty, right? So as Kate was referencing earlier, Indigenous peoples, need to and should have and have a right to determine what happens in their ancestral territory and with their communities and with their cultures, and that's really based in the right to self-determination and sovereignty. And from those rights, all of these other rights and all of these sort of ways of understanding how businesses should interact with Indigenous peoples come, right? So they get to determine what happens in their territory, their cultural practices need to be respected, etc. I would say your first step, wherever you sit, civil society, government, politics, wherever you are, is to ask the first question that we ask in the due diligence section of the article, which is, how does your business model implicate the Indigenous world, Indigenous peoples, or Indigenous issues? Really look and see how it is that what you are doing implicates Indigenous peoples, and do that research and find that out, and then take the next step. I think as a part of Brazilian civil society or global civil society, we need to understand that what we're watching today in Brazil, as well as in other countries, is a very systemic restructuring of this multiculturalist, multi-ethnic pact, right? That was made in Brazil in the late 1980s with our constitution, in other Latin American countries a little bit later, and other waves of constitutionalism. So everything that we have conquered in terms of pluricultural or national recognition, in terms of the protection of the environment, of nature, the existence of refuges and of protected territories and of places where living can be thought and done otherwise in different terms as those that we know as Western societies. All this is at risk right now. Serious risk. Então, em breve no site, e eu convido vocês para tirem. Obrigada, gente.